Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é doença de Wilson ou degeneração hepatolenticular. Vamos lá? Vamos fazer um passeio sobre o histórico, a definição, a história natural da doença, um pouco sobre genética, porque diferente de outras patologias aqui é muito importante fazer esse comentário. Algumas considerações importantes sobre epidemiologia, as possíveis causas, etiologia da doença de Wilson, assim como ela acontece na patologia, fisiopatologia, patofisiologia, como queiram, manifestações clínicas, sinais e sintomas ou quadro clínico, algumas características a respeito do diagnóstico e umas pinceladas sobre o tratamento, já que esse não é o objetivo principal do nosso resumo neste canal. Portanto, vamos então passear um pouco sobre a doença de Wilson. Sobre o histórico da doença de Wilson, é sempre bom caracterizar quem estudou, quem se dedicou, quem passou por todas as dificuldades até chegar a alguns resultados que hoje temos, embora seja uma patologia rara, já adiantando, e já peguei pacientes com essa patologia. É interessante que possamos falar um pouco sobre essas pessoas para dar importância realmente. Quem sabe, como eu já disse em outros vídeos, algum dia estaremos citando o seu nome aqui como descoberta de algo interessante. Mas vamos lá. Sobre a doença de Wilson, Westphal, em 1883, descreveu uma pseudoesclerose. Pelo próprio nome, seria uma esclerose falsa. Será que foi falsa, hein? De certa forma, ele descreveu como uma falsa degeneração e caracterizada essa pseudoesclerose pela presença de tumores e rigidez em 2 pacientes que ele pegou para estudar. Depois, Strampel estudou doença de fígado em autópsia de 2 pacientes também com tremores. Olha só, aqui tem tremores, aqui também tem tremores. Ele pegou 2 pacientes, ele pegou outros 2 pacientes, só que aqui foi a nível de autópsia. Aí veio Samuel A.K. Wilson, 1911 e 1912. Esse marco, de acordo com algumas literaturas, varia um pouco. Mas nesse ano, ele fez um estudo e estava fazendo doutorado. E a tese dele teve como título Degeneração lenticular progressiva, uma doença nervosa familiar associada à cirrose do fígado. Nesta tese, que deu origem ao artigo publicado no mesmo tópico do diário Bryan, Wilson descreveu os 4 casos por ele estudados durante a sua estadia no doutorado. E foi Wilson quem introduziu o termo extrapiramidal em neurologia com importância dada aos núcleos da base. Normalmente se sabia muito de cunho piramidal, a questão da esparsidade, dos sinais piramidais de uma forma básica, mas aí veio ele introduzir um termo extrapiramidal, ou seja, eram vias que passavam fora das pirâmides bulbares. Sobre a definição da doença de Wilson, podemos caracterizá-la como uma degeneração hepatolenticular, hepatofígado e a nível lenticular. Considera-se a doença como um distúrbio metabólico do cobre. Então, o cobre aqui está bastante envolvido na doença de Wilson, o acúmulo que nós vamos ver daqui a pouco. Então, é um distúrbio metabólico do cobre, caracterizado por uma cirrose hepática. Por conta desse acúmulo, vai havendo desgaste lá tecidual e distúrbio na excreção biliar do cobre, levando ao acúmulo deste no fígado, no cérebro e em outros tecidos. Então, leva a uma circunstância neurológica por conta do acúmulo desse cobre no fígado. E tem um cunho hereditário de autossômico recessivo e não ligado ao sexo. Só lembrando, autossômico recessivo se for azão-azinho, o pai e a mãe azão-azinho, então 50% de viu-azinho do pai, 50% de viu-azinho da mãe. Então, não necessariamente, se o filho for azão-azinho ou azão-azão, não vai desenvolver, não vai ter esse caráter autossômico recessivo de levar consigo esse cunho hereditário da patologia, portanto, não vai nem desenvolver, nem passar para os filhos, por exemplo, se for azão. E é não ligado ao sexo, ou seja, não tem aquele cromossomo X ou aquele cromossomo Y, se você não está bem lembrado, que
podem desencadear a doença, como Turner, como Klinefelter e outras patologias tantas aí de cunho genético. São necessários 2 genes defeituosos para que se dê o desenvolvimento dessa patologia a contento. E mapeados esses genes no cromossomo 13, chamado ATP7B. Especificamente, esse ATP7B codifica a ATPase transportadora de cobre. Lembrando que o termo ase é de uma enzima, então é uma enzima que transporta o cobre, que aí no caso, por conta do cromossomo estar defeituosa, ela não faz esse transporte a contento, vai se acumulando e aí, por consequência, vai levando a alterações no fígado, no cérebro e em outros tecidos. Eis então o que significa de fato a doença de Wilson. Quanto à história natural da doença de Wilson, podemos fazer algumas considerações bastante importantes. Dentre elas, que existem baixas concentrações plasmáticas de ceruloplasmina e altas concentrações de cobre hepático. Isto tudo, a pequena quantidade de ceruloplasmina e a alta quantidade de cobre hepático são encontrados em bebês normais. Isso é fisiológico. Acontece que no primeiro ano de vida, os valores de ceruloplasmina se elevam. Aqui as concentrações dela estavam altas. No primeiro ano de vida, elas se elevam um pouco mais e as de cobre hepático caem em níveis normais no adulto. Então, no bebê temos essas concentrações que se alteram no adulto. Agora, a concentração de ceruloplasmina do soro se altera muito pouco nos pacientes homozigotos Wilson. No entanto, essa concentração do cobre hepático aumenta com a idade quando o paciente tem essa vertente da doença de Wilson. E mais, as manifestações clínicas da doença de Wilson são raras antes dos 6 anos de idade. Por que você acha? Porque aqui essas concentrações são normais nos bebês. Somente nos adultos é que vai ser desenvolvida a patologia em si. Portanto, as manifestações são raras antes dos 6 anos por conta dessa circunstância. E metade dos pacientes não tratados permanecem assintomáticos e até às vezes nem se sabe da existência da patologia até os 16 anos, quando a alteração dessas concentrações, principalmente aqui do cobre hepático, vai fazendo um efeito e aí vai se manifestando naturalmente. Quanto à genética, nós já demos algumas pinceladas outrora. O paciente, o portador da doença de Wilson, tem um traço autossômico recessivo. Nós já explicamos. Azão, 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 azinho. Não são recessivos. Recessivos seria o azinho e o azinho. Então, é necessário que ele receba um azinho do pai, receba um azinho da mãe para poder desenvolver de fato essa patologia. Porque se ele for um azão, um azinho, ele é apenas um portador. Existe também um elevado índice de consanguinidade entre os genitores afetados. Então, são laços de família. E o locus do gene envolvido está na enzima esterase D das hemácias, especificamente no braço longo do cromossomo 13, como já citamos, na posição 13Q, 14Q, 21. E esse gene ATP7B, como também já citamos outrora, ele está especialmente presente na organela chamada aparelho de Golgi. Esse aparelho de Golgi é essencial para o transporte do cobre através das membranas das organelas intracelulares. Se existe uma alteração desse aparelho de Golgi, esse transporte não vai se dar a contento. Se não há o transporte a contento, vai haver um acúmulo e todas as repercussões da doença de Wilson. Quanto à epidemiologia, acontece mais entre a primeira e a segunda década de vida. Você lembra que até os 6 anos não se percebe por conta de serem normais aquelas concentrações. Até os 16 anos não se percebe exatamente o quadro clínico, porque ainda está vendo essas alterações de acúmulo, mas após isso, já entre a primeira e a segunda década, já é mais perceptível a sintomatologia. Em ambos os gêneros, porque nós vimos que não é um gene ligado ao sexo e independe de etnia. Quanto à etiologia, as possíveis causas
desconhece-se o distúrbio genético primário. Não se sabe exatamente como tudo começa, mas hipóteses de estudo levam a crer que existem gene mutantes resultando em uma proteína intracelular normal com aumento de afinidade pelo cobre. Então, esse aumento de afinidade com o cobre, essa ligação vai ficar mais forte, e aí, com os defeitos do aparelho de Golgi, alterações aí das proteínas já supracitadas, vão fazer com que esse cobre se acumule em alguns locais básicos, que seria o fígado, o cérebro e alguns outros tecidos. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.